passar em concurso ainda esse ano sem ter que se matar de estudar? Dá mais tempo não, até a próxima. Ah, mas tô zoando. Ainda que possa ser um pouco desafiante, eu tenho que dizer que depende muito mais de onde você está começando, do nível que você está agora e da sua velocidade de aprendizagem. Tem alguns princípios chaves e são esses 3 princípios que eu vou passar para você e você vai saber exatamente o que você tem que fazer para conseguir ter esse resultado, de repente, ainda esse ano. Fala pessoal, Vitor Ribeiro do Movimento Fúria Filho e do Estratégia de Aprovação. O que eu vou te passar já ajudou na aprovação de 1029. Eu recebi hoje o depoimento da 1029ª nomeada, que já passaram por alguns dos meus programas ou que foram um dos meus alunos. E isso daqui vai ajudar e reorganizar a sua cabeça. Por quê? O processo de estudo para concurso público não tem a ver com quantas horas você estuda. Ah, eu estudo há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos. Não depende do tempo de estudo. O processo de estudo para concurso não depende do material que você comprou. Ah, eu comprei o cursinho daquele outro, dos mais famosos ou dos outros. Nem quanto tempo você passou isso. O processo de aprovação não tem a ver com quantas questões você faz. É até interessante quando a gente olha para trás que essa mania que a galera tem hoje de passar muito tempo fazendo questões e fazendo exercícios adveio junto com um programa que apareceu, que ficou extremamente famoso, que conseguia fazer com que a pessoa passasse muito tempo nele. O fato da pessoa conseguir passar muito tempo sentado dentro de uma plataforma marcando certo e errado, não necessariamente gera uma correlação com o pessoal que passa. Ah, Vitor, mas eu conheci uma pessoa que disse que fez muitas questões. Sim, eu conheci milhares que também não fizeram. Tendo eu trabalhado na parte de organização dos concursos dentro de um órgão que tinha praticamente o concurso mais cobiçado na época, tendo interagido com o pessoal do SESC e da ESAF, tendo entrevistado mais de 100 pessoas aprovadas em concursos que pagavam, em concursos de ponta naquela época, e tendo ajudado mais de 200 pessoas a passarem em concursos que pagam inicialmente mais de 15 mil reais, eu encontrei que tem alguns outros princípios e as questões elas entram nisso aqui. E você passar ou não passar vai ter a ver com essas 3 coisas chaves. Essas são as 3 regras da aprovação. Essas 3 regras vão clarear o que tem que acontecer. Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu falo muito que a gente tem que lutar contra a manada. É mesmo, é? A manada é o grupo de zumbis que são fãs do cursinho. Então você pensa o seguinte, cara, um cursinho ele tem 200 mil alunos, valor real para um deles, 200 mil alunos da assinatura ilimitadas, e eles aprovam cerca de 10 mil pessoas por ano, menos de 5% do que o pessoal tem, fora todos os outros que compram cursos separados. Isso não é uma taxa absurda, não é uma taxa de tão diferencial, mas tem a galera que é fã dos cursinhos, tem a galera que fala, nossa, eu amo esse professor de português, ele é o melhor professor que tem 8 anos que eu estudo com ele. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porra, tem 8 anos que você estuda com esse cara. Tem 3 coisas chaves para você conseguir passar em concurso público. Número 1, a chave é o teu edital. E tem a ver com você conseguir aprender e dominar os itens do seu edital. Ah, Vitor, eu vou tentar escolher só o que mais cai. Ele já te mostra. O teu edital de constitucional, ele não cobra tudo de constitucional. Ele vai cair só 20% mais ou menos da matéria de direito constitucional que ele quer que você estude para isso daqui. E se você parar de enrolar, em 1 semana à tarde mais ou menos, você consegue matar isso daqui. E você garante que qualquer item que caia na sua prova, você consegue. A matéria de português não cai tudo, português tudo bem, ele cai tudo. Mas você pega informática, direito administrativo, todos os outros. O teu edital, ele já vem exatamente com os itens que ele gostaria que você aprendesse. E ao aprender cada um dos itens, existe um ponto-chave. Aprender não é assistir uma aula, aprender não é ler. Aprender, nós sabemos que a gente aprendeu uma informação quando você consegue comunicar essa informação. Deixa eu te mostrar uma coisa. Se eu pergunto o teu CPF, você sabe o seu CPF? Se eu pergunto o nome da sua mãe, você sabe o nome da sua mãe?
Sabe. Por que você sabe? Porque você escuta aquela informação, você entra na sua cabeça e você consegue tirar. Dessa mesma forma tem que ser o foco do nosso estudo. Cada vez que eu vou estudar, estou estudando agora um item do meu edital, conceito de ato administrativo. Eu quero, ao final dessa minha sessão de estudo, ser capaz de falar, comunicar ou puxar na minha cabeça o conceito de ato administrativo. Aí eu tenho 5 requisitos de ato administrativo. Eu quero, ao final dessa minha sessão de estudo, ser capaz de lembrar quais são os 5 e pelo menos falar um pouquinho sobre cada um deles. Isso é aprender. Aprender não é você dar play numa videoaula e ficar ouvindo uma pancada de coisa. E o ponto-chave é isso, o custo-benefício de você trabalhar para conseguir olhar esse material e tê-lo na ponta da língua é muito mais rápido do que você perder 3 tardes por semana só fazendo questões. As questões vão entrar, você vai poder fazer uma pancada de questões, mas fazendo-as de uma maneira correta. E só adianta fazer questão, eu estava conversando com meu amigo William Douglas e no próprio livro dele, ele já começa dizendo isso. A pessoa, assim, enquanto ela não sabe nada, é inútil fazer questões. Só que aquilo que a gente aprende, nós não aprendemos para sempre. Então, o segundo ponto fundamental, a segunda regra para a aprovação é revisar o que você aprendeu. Quantas vezes você vai revisar? Cara, você vai revisar o máximo possível. E você vai fazer revisões ativas. O meu aprovado, eu tenho aprovado para magistratura, aprovado para cartório, e um que eu entrevistei foi aprovado para consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Puta cargo massa! E o que ele falou quando eu fui conversar certinho? Ele disse, Vitor, eu estudei cada um dos itens, mas o principal, que foi um super diferencial, eu revisei cada item do meu edital cerca de 32 vezes. Enquanto a minha concorrência estava lá assistindo videoaula, indo mais uma vez o professor, eu revisei cada um dos itens 32 vezes. Isso quer dizer, não havia questão no meu edital que eu não tivesse na ponta da língua. Você não precisa revisar 32 vezes. Eu revisei os itens do TCU foi na casa de 10 vezes mais ou menos, mas eu revisei só até ter certeza que eu conseguia olhar porque para mim foi na reta final, eu tinha só 27 dias para aprender toda a parte específica, mas foi cada um dos itens que eu precisava olhar pelo nome do item, entrar na minha cabeça e eu consegui repassar na minha cabeça durante 2 minutos ou 3 minutos uma explicação sobre aquele assunto. Se você faz esses dois, aprendi cada item, revisei cada item, te dá uma coisa incrível. Você vai chegar na prova com a certeza de que não tem nada que possa cair nessa prova que você não saiba. A galera passa 40% do tempo, 60% do tempo tentando pesquisar, achar modinha, descobrir outra coisa, ao invés de fazer o que tem que ser feito. Você aprende os itens do edital, você revisa os itens do edital. Você pode participar do estratégia de aprovação, ou usar as técnicas que eu faço para você conseguir aprender isso muito mais rápido. Mas mesmo que você não use, essa daqui é a regra. Olha agora o teu edital e olha quantos itens você consegue falar e se comunicar. E pensa que os meus alunos, pensa que a galera que está seguindo esse canal há mais tempo consegue fazer isso durante muito mais. E o terceiro, mas já que eu falei desse canal, lembra de você estar inscrito aqui nesse canal. E aqui embaixo tem uma lista de vários vídeos que são complementares a esse assunto. Mas aí você tem o terceiro elemento. Você vai precisar testar esse conhecimento até você ter segurança. Agora as questões fazem sentido. Só que não é você abrir aleatoriamente à tarde e começar a fazer uma pancada de questões de direito constitucional. Você vai fazer questões e você vai testar essa sua habilidade até você saber que você está seguro nisso. Como a gente faz isso? A primeira grande coisa é por meio de simulados. Você vai montar simulados periódicos simulando o ambiente de prova e a distribuição de questões de prova com questões anteriores, se possível da banca, se não for possível não tem problema. Por quê? Porque o artigo 5º é o mesmo, independente da banca. E eu já fui nomeado em prova do CESP, em prova da ESAF, em prova da FCC e já fui reprovado em todos esses. No fim das contas, 8% mais ou menos da diferença é o estilo que a banca cobra. 90% continua sendo se você aprendeu ou não essa informação. Mas o que você faz? Uma coisa chave, a cada 2 semanas você pode testar o seu conhecimento por meio de um simulado que vai te dar uma nota, que vai te dizer, se a prova fosse hoje, essa seria a sua nota. E depois que você já aprendeu aquela informação, tem mais ou menos na ponta da língua. Depois que você revisou, um grande pulo do gato pode ser, agora você vai fazer de cada item do edital umas 5 a 10 questões daquele item. Faz elas todas
anota, complementa as suas revisões. Jogando isso um edital com 400 itens, que é um edital bem mediano, você teria 4.000 questões aí, mas você faz um simulado a cada 15 dias, em 90 dias, você tem mais de 5.000 questões. Gosta de questões? Tá aí uma sequência fera para você. Desde que você siga essas 3 regras. Se você não passou até hoje, você não passou primeiro, porque você não aprendeu todos os itens do edital. Segundo, porque você não revisou a ponto de ter isso na ponta da língua, a ponto de se alguém perguntasse ou se a redação fosse sobre item, esse assunto, você não conseguir responder. E o terceiro ponto-chave, testar a ponto de você ter segurança. Essa é a grande pegada. Eu tô aqui por você e enquanto você não passa, eu não paro. Arrocha nos estudos, mas deixa eu dizer uma coisa. Se esse negócio daqui foi útil, eu sei que tem uma pessoa que está nesse instante sofrendo, batendo cabeça, tá na fila dos concursos sem conseguir superar isso daqui, que ela precisaria ver esse vídeo. Eu acho que pode ser uma boa ação sua, a boa ação do escoteiro do dia, compartilhar isso com uma pessoa que mereça ver esse conteúdo. Arrocha e logo eu volto aqui com outro vídeo, porque enquanto você não passa, eu não paro. Até lá!